Bela música, hein, Sérgio? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente tem que descobrir, né, essas coisas aí, faz parte do nosso papel aí, né? Adorei, adorei. Mas essa música é de um grande amigo de muito tempo, então essa não foi muito difícil de achar, né? Que bom, que bom. Então, bom, boa noite a quem chegou e, e vamos então, né, começar essa nossa viagem quinzenal pela cultura orgânica, né? Esse nosso encontro que é patrocinado pelo grupo Trabalho 60 Mais, onde nós elders, né, nós anciões, nos reunimos para tratar da consciência do planeta, né? Afinal de contas, se os anciões não tratam da consciência do planeta, quem o fará? Não? Então, mas os jovens já estão nos ultrapassando, os novos jovens aí, índigo, cristais, diamantes, todos esses jovens aí maravilhosos, nossos netos que estão detonando a vida aí. E então, em homenagem a eles, vamos chamar o professor Casé Oliveira. Cadê a Ana Elisa, Ana Maria? Você não quer dar um toque para ela, por favor? Ela que nos estimulou aí, nos apresentou. Pode deixar, eu vou falar com ela agora. Então, são a presença dela, né? E então, mas então, através dessa indicação da Ana Elisa, que participou de um evento de hortas urbanas, mas o professor Casé faz muito mais do que isso, né? Então, vamos conhecer o professor Casé aí mais um pouquinho, né? Mais bastante, porque nós ainda conhecemos pouco. Então, fique à vontade, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória até esses 60 a mais também. Então, eu começo na minha infância, com os meus pais lavradores, e um pouco do que eu sei vem muito dos meus pais, do meu pai principalmente. Ele era aquela pessoa que ensinava você, e ontem eu fiz isso teve um jornalista da Band, Arthur Cobre, que veio até convido já todos vocês para vir aqui na Missão Ambiental, e ele experimentou como meu pai fazia uma vasta opções, né? vasta opção de sentidos. Então, por exemplo, lá na Missão Ambiental, eu peguei e fiz igual ao meu pai. Olha, sabe que planta essa aqui? Não. Então, pega ela, macera e cheira. E aí ele começou a experimentar todos os sentidos. Então, ele pegou, por exemplo, qual a diferença do capim-santo para a citronela? Olhando visualmente, às vezes você não percebe. E aí você pega e cheira, e você começa através dos sentidos, né, do olfato, né, dos sentidos mais, né, vamos dizer assim, do nosso nariz, da nossa boca, até do ouvido, porque você sente, né, quando você macera, quando você pega, se ele tem mais, vamos dizer assim, crocância, se não tem, tudo aquilo para você conhecer, inclusive a planta. Então, o meu pai ele nunca usou nada químico na lavoura. O meu pai era daqueles lavradores antigos e tradicionais que não teve nenhum problema, inclusive, de saúde. Tivemos tios que tiveram com veneno, mas meu pai nunca teve. Então, isso é uma honra falar nisso, porque antes de usar esse termo, né, que esse termo todos sabemos, né, que ele é relativamente, ele começou a ser utilizado, né, num período da história para cá com mais ênfase. Então, o meu pai nos ensinava e sempre, nunca usou nada químico, sempre a lavoura orgânica. Então, e era uma época em que meu pai também trocava, né, a época do escambo. Não sei se todos aqui conhecem essa palavra, que eu creio que sim, mas então trocava milho por laranja. Pode falar, Sérgio. Não, isso mesmo, escambos. É isso. Então, meu pai trocava milho por saco de laranja,
né, e fazia toda aquela troca de alimentos, que eu acho que é muito saudável e que deveria existir ainda hoje, troca de sementes. Nós deveríamos pensar o que os nossos antepassados faziam e trazer isso para o presente, que seria uma economia de troca, porque nós estamos vendo aí guerras acontecendo, e aí você é muito dependente do supermercado. O supermercado fechou, você come o quê? E aí depois nós vamos falar de segurança alimentar. E aí os nossos caminhos, né? Eu vou falar o meu caminho especificamente. Nós viemos para São Paulo, Santo André, e também numa região de, vamos falar, periferia, não era no centro de Santo André. Para quem conhece a região da Represa ali, Jardim Guarará, Jardim Irene, Cata Preta, que era uma região ainda preservada de Mata Atlântica. E o meu pai, ele continuou aqui trabalhando em Santo André com a terra, e o meu pai plantava banana e algumas coisas, fazia doces, uns doces maravilhosos. Ele fazia um doce de banana que eu sinto não ter conseguido a receita. Até hoje não existe. Ele fazia um doce de banana quadradinho e vendia, parecia uma paçoquinha, mas era de banana. Eu já comi todo tipo de doce de banana, mas igual aquele do meu pai, não consegui fazer. E eu fui enveredando pela gastronomia. Minha mãe também era empregada doméstica com 5 filhos, e ela tinha que correr atrás, fazer comida e tudo, e a gente foi aprendendo aquilo ali. Eu desde cedo, vocês estão vendo aí, né, a minha anteninha, Bugs Cookie, né? Eu vou chegar no momento do Bugs Cookie, e eu fui enveredando, fui trabalhar em bar, restaurante, trabalhei na Ilhabela, fui para a área gastronômica e depois continuei nessa área de insetos alimentícios e acabei fazendo biologia. E na biologia, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre insetos alimentícios, e depois também eu fiz uma pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, em gastronomia em cozinha autoral, onde eu tive a oportunidade de ter professores muito bons e dedicados, muitos deles também nessa área vamos dizer, orgânico, de sustentabilidade. Eu tive professores como o Alex Atala, o Olivier Anquier, Bela Gil, e toda esses, né, que estão aí, Felipe Castanho, um monte deles que estão, né, que pensam, inclusive, né, como nós estamos falando, no nosso planeta. E fui trabalhando, enveredando por essa área de gastronomia. Hoje eu sou professor no Instituto Federal de Educação, né, o Campo São Paulo, lá na Armênia, numa disciplina específica de gastronomia sustentável. Eles têm um curso, tem uma cozinha lá, e eu dou a disciplina de antropoentomofagia, uma palavrinha bem a gente chama trava-língua, mas é antropo de homem, ento de insetos e fagia de fagem de comer. Antropoentomofagia. Eu fundei 2 associações, da qual eu sou presidente. Eu sou presidente da Missão Ambiental, que é uma ONG que existe desde 1991, e nós sempre trabalhamos o plantio de árvores em São Paulo. Nós plantamos muitas árvores, a gente planta mais do que faz propaganda, então a gente gosta de trabalhar dessa forma. Todo mês a gente planta árvores, mas não faz muita propaganda não, porque o que a gente quer é plantar e tudo bem. Eu sou cofundador do Muda Ipiranga, que é um movimento de plantios que surgiu do Muda Moca, e depois vieram vários outros, Muda Leopoldina, Muda Lapa, Muda São Caetano, que é um movimento de pessoas que também não é uma ONG, mas que plantamos também árvores. Hoje está à frente disso o Lucas, que é bacaníssimo, né? Um menino muito bom, ele e a esposa, e a gente trabalha junto. A Muda Ipiranga utiliza a base da missão ambiental para guardar mudas, e a gente faz plantios em conjuntos, ou a missão ambiental todo mês faz plantios solo, né, com o nosso grupo aqui da missão ambiental. Eu faço parte da União das Hortas Comunitárias, porque uma das funções da missão ambiental é segurança alimentar. Uma das funções. A principal é criar áreas ou administrar áreas, se você tiver uma área que é pública, né, um parque, alguma coisa, para acolher a comunidade de vida na Terra. O que significa isso? Significa que nós,
tornamos essas áreas melhores, mais arborizadas, com toda diversidade, agrofloresta, para que não só o ser humano utilize ela, porque, como todos sabemos, existe uma comunidade de vida muito grande na Terra, desde insetos, todo tipo de artrópodes, outros tipos de seres muito pequenos, da qual nós não vemos, mas que são seres vivos também, nossos próprios vegetais. Muita gente não dá atenção e a nossa visão da vida, principalmente, nós acreditamos que a vida não cessa, a vida há uma continuidade. A partir do momento que eu deixar de ser esse professor falante, com esse visual que vocês estão vendo, né, eu vou evaporar e a primeira coisa que eu vou, pode ter certeza, eu vou para o céu, porque, né, a minha água vai evaporar e eu vou para o céu. E os outros elementos vão se agregar a toda a comunidade de vida na Terra. E às vezes eu pergunto para os jovens, quando isso acontecer, quando você se transformar, né, você não vai morrer, você vai se transformar, você quer ir para o Rio Tietê, todo poluído, ou você quer ir, né, para esses espaços de comunidade de vida na Terra, que é realmente, vocês devem ter ouvido falar do termo Shangri-La ou paraíso, né? Para que lugar você quer ir quando você se transformar em outra vida? Então, é uma filosofia que a gente tem e utiliza, né, para que a gente mostre para as pessoas que depois ela vai para algum lugar, né? E ela precisa cuidar da terra dela, porque ela vai para a terra dela, ela vai do pó viestes ao pó retornareis, né? É uma coisa antiga, né, dos nossos antepassados também, e é mais ou menos por aí. Vocês querem falar alguma coisa, alguma pergunta dessa? Vai em frente, vai seguindo, a gente deixa mais para o final as perguntas. Bacana. E, a partir disso, desse meu trabalho, eu fundei também a Asbrácia, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos Alimentícios. A Asbrácia, ela tem por função fomentar, né, a criação de insetos alimentícios para a alimentação humana e animal. E por que, né, eu sou um dos fundadores da Asbrácia e por que nós fundamos a Asbrácia? Nós temos eu tenho um grande amigo, né, e é colega, né, da Asbrácia, que ele foi o único brasileiro que participou em 2012. Ele foi chamado pela ONU, através da FAO, que é o órgão, né, para a alimentação mundial, para debater a segurança alimentar mundial. E, naquele momento, eles estavam pesquisando quais alimentos seriam necessários para combater a insegurança alimentar. Se o ser humano continuar no ritmo que está, com certeza, né, vai chegar a um ponto que vai faltar alimento para todo mundo. Aliás, acho que vocês já devem saber, nós temos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, né? E cerca de... Só um minuto, por favor. Ah, tá. Não, aqui eu estou com umas pessoas que estão falando que o link não funciona, mas aqui você tem que entrar no Zoom. Tenta entrar no Zoom para ver, porque é pelo Zoom. Então, eu estou com algumas pessoas aqui, né, que eu passei o link para eles, mandou um recado que não funciona. Bom, vamos lá. E aí eles fizeram uma pesquisa, se todo mundo fosse vegano, será, né, que nós conseguiríamos reverter esse quadro de segurança alimentar, né, porque desses 7,6 bilhões de pessoas, cerca de 1 bilhão passa fome crônica. Muita gente no planeta, vocês devem saber, que passa fome todos os dias, aquela fome crônica, persistente. No Brasil, é mais de 1 milhão de pessoas dos 200 milhões. É muita gente passando fome, né? E naquela linha que a gente fala, crítica, naquela linha de subnutrição mesmo. E a gente tem alimento para todo mundo, mas a FAO chegou à conclusão que nós teremos problema. Se todo mundo fosse vegetariano, e foi, né, trabalhando todas essas questões, e ela chegou à conclusão, né, que você vai precisar de um misto de tudo isso, mas que os insetos alimentícios, eles foram, né, com certeza, os alimentos dos nossos antepassados. Se vocês procurarem na história, como dizia Aristóteles, né, a verdade está à sua volta, né, basta você procurá-la. Então,
se você olhar nos livros, vários textos sagrados, na Bíblia tem, no Corão tem, nos livros egípcios, nos livros de Roma, todos têm o gafanhoto, principalmente, vocês devem lembrar disso, como alimento, né? Na verdade, o gafanhoto, inclusive, para que vocês entrem um pouco mais na história, no livro sagrado dos judeus, que é o Torá, tem as mistivás. Tem as mistivás negativas e as positivas. As negativas são, não faça isso. E as positivas falam, né, que você que é um judeu, você deve fazer. Então, a mistivá 151, ela fala, ela orienta para que os judeus consumam o gafanhoto. Na Bíblia, tem no Velho Testamento, né, que é no Levítico. Se você olhar lá no Levítico, também tem os alimentos puros e impuros, e eles falam do consumo de gafanhoto. No Novo Testamento, em Marcos, Mateus, né, tem lá um capítulo e um versículo que fala, e ele, João, veio do deserto e se alimentava, né, ele trajava-se com peles de camelo e se alimentava de mel e gafanhoto. Então, isso, quem falar ao contrário, né, não conhece a história. Você pega Monteiro Lobato, ele falava que a tanajura, por exemplo, era o caviar do Vale do Paraíba. Você pega, por exemplo, José de Anchieta, quando ele chegou no Brasil, ele fez um compilado de cartas que chama-se Cartas de São Vicente, e ele mandou para Portugal essas cartas e falava, olha, o costume dos moradores locais inclui o consumo de insetos e principalmente formigas e tanajuras. Então, isso não está na história, não tem como você tirar isso da história. Mas a FAO, em 2013, ela lançou o alerta sobre a questão, né, que naquele momento, né, a nossa segurança alimentar já estava comprometida e ela orientou e sugeriu que os insetos podem contribuir, não é que todo mundo vai sair por aí comendo gafanhoto agora ou comendo inseto, né? Eles podem ser um contribuinte na segurança alimentar e também gerar renda e tudo mais. São orgânicos, lembrando também, né? E são um alimento, né, de alto valor nutritivo. Então, nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, nesse percurso, nós fundamos a Asbrácia e hoje nós temos criadores, são biofábricas no Brasil inteiro, com padrão alimentar, né, de MAPA, Anvisa e de órgãos mundiais, como o Food AA americano, o European Food Safety Authority, que é lá da Comunidade Europeia. E aí eu fui, né, vamos supor, trabalhando um pouco essas questões e nunca deixando de lado o que o meu pai me ensinou, que é lavrar a terra. A missão ambiental, ela tem também, né, na sua concepção, a questão da segurança alimentar. Então, por exemplo, na missão ambiental Ipiranga, nós temos esse plantio de várias espécies, principalmente, vamos pegar várias espécies de punks, acho que todo mundo conhece aqui o termo, né, que é as plantas alimentícias não convencionais, e também temperos, ervas, plantas medicinais, lá é muito bacana. E, além disso, a gente tem a questão da preocupação da segurança alimentar, porque os moradores do entorno das duas missões ambientais principais hoje, que nós temos 3 unidades, uma no Ipiranga, que fica nos fundos do Aquário de São Paulo, ali, inclusive, o Aquário de São Paulo cede o espaço, ele aluga o espaço, né, do Instituto Cristóvão Colombo e cede o espaço para que a gente faça. A primeira coisa, compostagem. Os animais do aquário são alimentados principalmente por verduras, frutas, legumes, e como vocês sabem, isso é feito, né, a manipulação disso e sobra muita coisa. Então, a gente faz a compostagem disso com 3 métodos de compostagem. Nós compostamos com minhoca, nós compostamos daquela maneira que é termofílica, que é só uma espécie de compostagem que é abafada, e também fazemos uma compostagem com moscas. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de compostagem,
nós chamamos mais de bioconversão, mas é um tipo de compostagem. A mosca em questão é uma mosca que se chama mosca soldado negra, se vocês nunca ouviram falar, e tem composteira, de vez em quando ela aparece nas composteiras por aí, e ela não causa nenhum mal ao ser humano. Começando pelo fato de que quando ela fica adulta, que é na fase alada, na fase que ela voa, ela não tem aparelho picador, nem aparelho sugador. A única função dela ficar adulta é encontrar o par dela, acasalar e gerar descendentes. Depois ela morre em muito pouco tempo. Então, mas a fase de interesse é a fase de larva, na qual ela faz essa compostagem. E só para vocês terem uma ideia, cerca de 5.000 moscas comem 2 peixes de aproximadamente 15 centímetros em 24 horas. E nessas imagina que a minhoca, para fazer uma compostagem, ela demora semanas. Depende do material compostado, vocês sabem disso, se ele não tiver triturado, isso demora meses para que ela consiga compostar esse material. Quem faz compostagem sabe que é no mínimo 90 dias. São 3 meses para que você consiga, né, que a minhoca torne aquele material realmente compostado. A mosca, em 24 horas, ela consegue fazer isso. Então, ela é uma coisa que eu vou falar um pouco sobre ela para vocês, que ela seria uma solução muito grande para o problema de resíduos orgânicos em qualquer cidade do planeta. Aliás, muitas cidades já utilizam ela, Canadá, por exemplo, Estados Unidos, né? Eu falei cidade, mas acabei citando o país Canadá, mas é Quebec, Montreal, Estados Unidos, algumas cidades já utilizam ela para compostar os resíduos orgânicos com total sucesso. E olha que interessante, além disso, ela gera subprodutos, que seria como a minhoca também, né? O chorume, então você pode utilizar o chorume, você pode utilizar também, que seria, no caso, aquele composto final, que seria o fertilizante, né? Que é o humus, ela tem também, né, como uma espécie de humus também que você pode utilizar. E olha só, nós estamos num momento aí que nós somos dependentes de fertilizantes de países muito longe do Brasil. E será que nós não podemos solucionar tudo isso, não com a mosca, né, mas com compostagem e com, né, não precisar ficar utilizando esse fertilizante comprado de fora? Eu acredito que sim. E vocês também podem falar um pouquinho sobre isso. Bom, e a partir daí nós fomos fazendo algum trabalho. Por exemplo, eu faço um trabalho no Cine Favela. Não sei se vocês conhecem, mas o Cine Favela é uma ONG lá no Heliópolis. Então, eu faço um trabalho lá. Eu dou aula de meio ambiente, de educação ambiental, e dou aula também de mídias sociais para a terceira idade. É um projeto que é melhor idade com mídias sociais do Cine Favela. Então, né, é muito legal também. E aí a gente tem também essa questão da União das Hortas, do cicloativismo, que é bacana você pegar as bicicletas e visitar cada horta de bicicleta. Então, você está num transporte sustentável, então a gente faz o pedal das hortas. Nós fizemos um ano antes da pandemia, quando chegou na pandemia, não conseguimos fazer, e de lá para cá não teve outro pedal, mas nós estamos tentando fazer outro. E tem um negócio que eu faço que é muito legal, que eu queria falar para vocês, e aí vou, né, deixar vocês me perguntarem bastante. Eu costumo fazer cicloviagens. E são cicloviagens de longa distância. Pelo menos uma vez por ano, eu faço uma viagem de acima de 500 quilômetros. Então, por exemplo, eu fui já algumas vezes São Paulo, Rio. E o que a gente faz? Eu não fico estão falando que estão sem som aí. Quem não está me ouvindo? Aí, se está sem som, é problema deles, porque eu acho que a maioria está com som aqui, né? Ah, tá, Todo bacana. mundo Tem ouvindo. alguém no chat também, acho que está fazendo Então, talvez algum som sem precisa som. ver no seu A Nina. equipamento. A Nina. Tá. Bom, bacana. Bom, e aí, eu falei dessa cicloviagem por quê? Eu pego a minha bicicleta,
eu coloco lá a barraca, toda a tralha de cozinha, e nós saímos pelas estradas, vou para o Rio, por exemplo, e aí eu pego as frutas que tem na estrada, goiaba, manga, todo tipo, araçá, todo tipo de fruta, e também coisas punks que eu posso pegar, que eu considero seguro para fazer o meu alimento. Então, a gente fica muito assim, independente de mercado. A gente compra muito básico, né? Mas você vai ali numa feirinha, aí você compra a tua batata, você tenta, né, viver dessa forma, e nós não ficamos em hotéis, em pousadas, a gente acampa, né, que o pessoal chama de cicloviagem route. Então, é uma viagem muito bacana, mas você precisa, quem faz esse tipo de viagem, conhecer as plantas que você vai colher também. Então, tem que tomar muito cuidado. Não adianta só pegar um livro lá de punk, por exemplo. Existem plantas muito parecidas, então você precisa conhecer para você fazer isso. Quem conhece butiá? Butiá. Butiá é uma palmeira que ela dá na região sul. E eu fiz a última viagem que nós fizemos, nós fomos até Porto Alegre, de Porto Alegre até a Argentina. E nós comemos butiá, fizemos butiá com arroz. Nossa, o pessoal que também não conhecia aproveitou bastante. Então, acho que basicamente o que eu gostaria de falar para vocês é isso. Se tiver alguma coisa que eu esqueci, né, a gente vai falando, mas basicamente é isso que eu queria explanar do que eu sou para vocês. Quer falar mais do seu trabalho como Bugs Cook? Ah, bacana, bacana. Bom, Bugs Cook. Por que Bugs Cook, né? Bugs, em inglês, na verdade, são bichinhos, mas são muito relacionados aos insetos. Vocês vão ver lá vida de inseto, bugs e tudo. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Vou desligar o microfone que eu vou falar um negócio aqui. Só um minutinho, por favor. Ah, tá bom. Não, é que o pessoal estava falando do microfone aqui, aí eu preferi falar sem, né? Não, eles vão tentar. Ok, Bom, à vontade, à vontade. bacana. Bom, então o Bugs Cook, aqui Bugs e Cook, que é cozinheiro. Ele foi inspirado, né, a partir de um amigo, David George Gordon, é um americano que é The Bug Chef. O David George Gordon, ele cozinha com insetos desde 1983, então faz um tempinho, e a FAO acabou revisitando ele, porque ele sempre falava que os nossos antepassados... Muito obrigado. Tenho aqui olha aqui, ó, gente, ó. Quem está servido é um suquinho de maracujá. Esse é bom, hein? À noite, então, melhor ainda, né? Muito bom, muito bom. Apesar que eu durmo muito bem, eu tenho o privilégio de encostar e dormir, né? É um privilégio, né? Porque aonde eu encosto, eu durmo. E aí, conhecendo o David George Gordon, eu me inspirei nele e criei esse personagem que vocês estão vendo, que é o Bugs Cook, justamente para poder trazer o tema de forma lúdica, mas de forma séria, com embasamento científico, e mostrar isso para a criança. Confesso para vocês que as primeiras vezes que eu apareci, e principalmente em congressos de entomologistas de grande renome, eles estranhavam e eu era meio deixado assim de lado, eles não davam muita importância. Mas agora, depois de um longo trabalho, há o reconhecimento e todos eles pedem, né, quando eu vou no congresso, que eu vá com, né, a cuca aqui de cozinheiro e com a anteninha para mostrar realmente a seriedade e trazer essa forma divertida e lúdica do Bugs Cook. Até estive, vocês devem conhecer o Museu do Inseto, e o MAPA, né, Ministério da Agricultura e Agropecuária, me convidou para ir lá no Dia das Crianças. E eu estive lá mostrando esse trabalho para eles. E aí um deputado acabou indo imagina, gente, na Alesp, reclamar para o presidente da Assembleia Legislativa que eu fui oferecer grilo
Chocogrilo, eu vou até mostrar para vocês aqui, né, que é um trabalho, né, que eu faço. Isso aqui é choconébrio, é um chocolate muito especial, vou explicar para vocês. Eu tenho também aqui, ó, a chocojura, que é feito a partir de tanajuras, e tem também o chocogrilo, tá aqui, ó, chocogrilo, que dá para vocês olhar aí, além da içá-limão, que é uma formiga da Amazônia. Então, o que acontece? Esse trabalho, eu vou falar desse chocolate, por exemplo, ele é feito, não é um chocolate, eu não vou, por exemplo, no supermercado, compro barra de chocolate e faço chocolate. Eu faço parte de um movimento, de uma associação que se chama Bean to Bar. Bean to Bar é da castanha à barra, né? Então, eu tenho uma parceria com o chocolatier, que a empresa dele, que é associada, que é a Casa Lazevistos, não sei se vocês já ouviram falar, que eles compram o cacau de agricultores familiares e orgânicos da região da Amazônia e da região lá do Espírito Santo, e eles fazem todo aquele processo né, de fazer a castanha, todo aquele processo artesanal a partir, né, do cacau original. Então, é um trabalho, né, que, se vocês procurarem e conhecer a Associação Bean to Bar, vocês vão ver que é um trabalho belíssimo e favorecendo essas famílias de agricultores orgânicos que não põem nada de químico nas suas lavouras. Então, a gente tem esse tipo de trabalho. Vou mostrar alguma coisa para vocês. Por exemplo, quem já comeu tanajura aí, já que vocês têm mais de 60, ou já ouviu falar que alguém comeu? Sim, ouvi falar, sim, farofa de tanajura. E aí, inclusive, a gente vê aí, mesmo aqui em São Paulo, restaurantes de grife oferecendo, né? Então, eu acho que isso tem... E o pessoal que come a elogia, né? Então, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver na frente. Bacana. Mas agora, depois de falar com você, se aparecer na minha frente, eu vou provar com certeza. Mas imagina, Sérgio, com farofa, por exemplo, né? Cara, com farofa é muito tranquilo, você vai fazer ali. O brasileiro já tem a tradição da farofa, né? Então, colocar uma tanajura ali não vai fazer muita diferença, não. Bom, acho que a içá também é bem conhecida, né? Então, a içá ou tanajura é a mesma coisa. É a mesma tá? coisa. A mesma coisa. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Por exemplo, falei da tanajura. Antes eu vou perguntar, quando a gente fala de insetos, qual é o primeiro país que vem à mente de vocês? China. China, André, quem mais? Índia. Cíntia. Olha, eu vou falar de Austrália. Tailândia. Índia. Austrália, olha lá, Índia, Tailândia. Bacana. Olha, vou falar para vocês, por exemplo, vou pegar aqui, olha que interessante. Isso aqui, ó, é um suco de goiaba brasileiro. Poderia ser um suco de morango, poderia ser, deixa eu pegar aqui, um iogurte de morango, poderia ser uma salsicha do hot dog, poderia ser um refrigerante. Todos esses aqui têm insetos alimentícios liberados pela Anvisa. Olha que interessante. Existe uma liberação em forma de traços, que vocês devem saber, que é impossível de tirar da indústria alimentícia e que são liberados por quê? Porque não fazem mal à saúde. Deixando claro isso. Porque se tivesse traço, mas desenvolvesse Covid, com certeza eles já tinham tirado isso da alimentação. Mas não é dessa forma que eu quero falar para vocês. No caso aqui, por exemplo, tem um ingrediente da cochonilha. Quem já ouviu falar da cochonilha? Cochonilha é um inseto. Sim. E ele é o corante orgânico também, já que nós estamos falando de mundo orgânico aí, mais utilizado no mundo inteiro. Na minha concepção, né, na minha crença, né, e tudo que eu estudei,
é muito melhor você utilizar um corante natural orgânico de cochonilha do que você usar um corante sintético, um corante químico, que todos sabemos que está associado a todo tipo de câncer, né? E quando nós comemos produtos ultraprocessados, né, ou ultraprocessados, a maioria que tem corante químico, gente, é horrível. A gente sabe disso, que esses sucos aí que tem corante químico, né, é horrível esse negócio. Quem lembra, né, dos mais velhos aí, do que suco, que até a tua boca ficava, né, colorida, e outro que... Pura imagina... tinta. Oi? Pura tinta. Aquilo tinha açúcar e tinta. Aí você comia, imagina como ficava dentro do teu organismo aqui. Tanto é que não existe mais, né? Mas tem o miojo, né? O miojo não é muito diferente disso. Então, exatamente. Então, tem todos esses ultraprocessados, né? Miojo e tudo isso aí, com certeza, é química pura. E a população acredita, né, que por estar ali no supermercado, estar liberado ali de forma comercial, ela está segura, mas engana-se ela que não está, né? Aí, o que eu vou falar para vocês, por exemplo? Vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Como problema em horta cochonilha. Isso, bacana. Mas, na verdade, essa cochonilha que eu estou falando é uma cochonilha muito especial, que não é a cochonilha que traria, né, tangue, frisco, isso aí é horrível, gente, né? Quer dizer, horrível não, eu vou brincar, né? Você pega um tangue, aquilo desce gelado, né? Que aquele adocicado as pessoas tomam, né? Mas realmente tem, né? Essa questão química complicada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar mais próximo. Isso aqui é um sal de chapulim. Olha lá, ó. Chapulim. Alguém já ouviu falar do chapulim? Não do Chaves, do chapulim colorado. Desse aqui. Esse aqui é um gafanhoto que ele é de ocorrência semelhante a içá e tanajura, que é de ocorrência, vamos supor, de época, e ele é mexicano. Então, beleza. Sal de chapulim mexicano. Aqui eu vou falar de um produto aqui, ó, vocês vão olhar aqui, ó, americano. Ó, tem até a bandeira dos Estados Unidos aí, ó. É grilo e um besouro na fase jovem, que é o tenébrio, com chocolate. Esse aqui, ó, é francês, tá? Estou mostrando produtos para vocês, ó. Esse aqui é com barbecue, produto francês. Esse aqui é um outro Diminis, é um produto francês também, todos com insetos alimentícios, tá? Mostrei um brasileiro. Eu vou mostrar a nossa famosa cachaça de Umburama, olha aí, ó, tenebrosa. Essa aqui é semelhante a tequila e tudo, com insetos alimentícios. Bom, vou mostrar aqui, ó, olha que interessante isso aqui, ó. Isso aqui é uma pasta com 3 ingredientes. Ela tem 18% de proteína e os 3 ingredientes estão aqui, que é o trigo, o ovo e o tenébrio, que é na fase jovem, que é na fase larval. França também. Ó, esse aqui, França. Não mostrei nenhum da Ásia, né? Mas espera aí que tem também, né? Bom, vou pegar mais um aqui, que é outro chapulim. Sal de chapulim. Olha, gente, para quem não sabe, o México é o país que mais tem espécies alimentícias. Você vê, diferente, né, dos países da Ásia, que tem 2, 3 espécies, 20, assim. O México tem mais de 300. Aí eu vou mostrar aqui um argentino, que os argentinos são meio que quase iguais aos brasileiros, né? Isso, cochonilha fica no cactus. Tem alguém falando aí, é isso mesmo. Chapulines. Em vez dele não pode fazer os chapulines, porque na Argentina não tem, ele pegou um grilo frito e fez os chapulines. E aí, para fechar, para não falar de Ásia, o único produto de Ásia que eu tenho aqui, que é excepcional, que é milenar. Vocês já ouviram falar da Rota da Seda, de Marco Polo, de toda aquela história da seda, né?
Olha que interessante. Existe um provérbio chinês que fala: a seda para os senhores e, né, o bicho da seda para os operários. Olha, gente, que interessante. Os operários se alimentavam do bicho da seda, né? Então, eu tenho aqui, ó, um produto numa latinha aqui, ó. Para quem sabe ler aí, ó, coreano, esse é coreano. Mas eu quero chamar a atenção, parece uma latinha de... Tá vendo? É o atum. contrário. Tá ao contrário? Tava. Olha lá. Agora dá para ler, agora eu entendo. Mas olha só, não estava ao contrário, não, estava certo. Olha aqui, ó, HACCP, tá vendo aqui, ó? O que é HACCP? Alguém tem alguma ideia? Deve ser a Rússia, né? HACCP, lembra? Lembrou a Rússia. Gente, HACCP é um órgão que faz a questão das normas ISO, e principalmente da ISO 22000. O que é a ISO 22000? A ISO 22000 é uma norma que é de padrão alimentar, máximo de padrão alimentar. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, pouquíssimas empresas, incluindo Nestlé, Coca-Cola, União, qualquer uma que vocês pensarem aí, não tem ISO 22000. Tá? Pouquíssimas empresas têm. Mas o que quer dizer o ISO 22000? Por exemplo, aqui é um produto de altíssima qualidade. Ele tem garantia... vocês estão vendo aí as crisálidas do bicho da seda? Que já é milenar, né, que eu estou falando lá dos nossos antepassados, que aqui não tem nenhum tipo de contaminante. E quando a gente fala contaminante, pode ser químico, né? Então, é totalmente orgânico aqui, não tem conservante, não tem nada. E também não tem carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de peixe. É só o bicho da seda conservado, né, da maneira mais natural possível. E aí, gente, eu quero mostrar aqui para vocês, que é muito legal de mostrar. Olha isso aqui, ó. Por que eu mostro? Isso aqui é um artesanato de uma senhora da Bahia. Está mostrando aí, né, como se fosse uns insetinhos no espeto. Esse aqui ela fez especialmente para mim. E a famosa, né, Tanajura, está. E, gente, olha que interessante. Vocês devem saber, como eu falei, que Santo André não tem mais Tanajura. Você pega muitas cidades e não tem mais Tanajura. A Bahia, que era um reduto muito grande de Tanajura, as Tanajuras estão sumindo. E por que isso? Pela ação antrópica do homem. Nós estamos matando, literalmente, as formigas com envenenamento, né? Tanto envenenamento por agrotóxicos, quanto com veneno mesmo. Você vai lá no formigueiro e injeta veneno na terra. Imagina isso para o agricultor que tem a horta dele do lado, injetando veneno na terra, né? Então, é muito complicado isso. E aí, para finalizar, já que o Sérgio falou aí de Austrália, olha que interessante aqui, ó. Eu tenho alguns produtos australianos aqui, ó. Vitabug, Cricket's Duca. Austrália, né? Sabores australianos aqui. Australian Flowers. Ó, Cricket Protein, olha aqui, ó, que bacana. High Protein Blend. É com chocolate esse aqui. Olha que interessante. Super Greens, pó de grilo. Cricket Powder, pó de grilo. E, para finalizar aqui, da Vitabug também, ó, Anti-Season Salt, né, que é um tempero de formiga. Olha que interessante, gente. Eu sei que talvez para todos vocês aí, a maioria deve estar pensando, né? Esse professor é meio maluco, né? Da onde ele tirou tudo isso? Mas, como vocês viram aí, é legal, esse pessoal da Austrália são meninas brasileiras. Pode falar, Sérgio. Não, só para eu não esquecer. Pode continuar.
são meninas brasileiras, eu falo meninas porque são mulheres, meninas que são empreendedoras e fizeram algumas startups com esses produtos e estão fazendo o maior sucesso na Austrália, né? Que a Austrália também tem, igual nós temos na nossa cultura, os aborígenes, e aqui no Brasil nós temos os nossos, né, ameríndios, que trouxeram toda essa cultura para a gente, e o Monteiro Lobato e toda a nossa cultura, ela é baseada, sim, né, embora nós sejamos aculturados, com variedades de culturas modificadas, o nosso original, como tem esse índio aí, né, que é o xamã aí, temos na nossa cultura, sim, os insetos alimentícios. Agora, fiquem à vontade aí, qualquer coisa que quiserem perguntar, sou todo ouvidos. Antes de liberar aí para todo mundo, eu vou voltar atrás um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouco como é que está o movimento de hortas urbanas de São Paulo, como é que atravessou a pandemia e como é que está querendo sair dela. Muito bacana. Lá no começo nós falamos, inclusive, né, da Cláudia Visoni. A Cláudia Visoni faz parte, né, do nosso grupo das hortas, que é União das Hortas, né, comunitárias. Sérgio Chigueda, tem um monte de gente. Eu até tenho medo de ficar falando o nome, porque eu também estou velhinho, gente, né? Se eu tirar aqui a cuca aqui, vocês vão ver os meus cabelinhos brancos aqui. Então, eu já estou nessa melhor idade aí também. E, às vezes, eu esqueço de alguns nomes. Mas temos muita gente boa lá. E o que acontece? As hortas comunitárias, como a horta do CCP, quem deve ter ouvido falar, que é do Centro Cultural São Paulo, ela passa e passou por uma pressão de expulsão, da pessoa pedir aquele espaço. A nossa horta, que vocês devem conhecer, né? Quando eu falo a nossa horta, porque eu me sinto, né, como aquilo ali, a gente fala horta comunitária, né, como participante dessa comunidade de hortas comunitárias. A Horta das Flores, né, que fica na Moca, ela também está tendo uma pressão muito grande para que acabe a horta e façam prédios ali. Então, se vocês não estão acompanhando e puderem ajudar também na pressão para que isso não aconteça. E aí o que aconteceu? Na pandemia, todas as hortas, como, né, as duas hortas principais da Missão Ambiental Ipiranga, uma não dá muito para fechar, mas a outra tem acesso mais controlado, nós tivemos que realmente fechar a porta da horta porque, gente, vem muita gente visitar. Sempre tem pessoas querendo conhecer, é um fluxo de pessoas muito grande. E aí nós nos revezamos com todos os protocolos e com muito medo e muito cuidado. Então, foram só os principais. Por exemplo, na nossa horta, nós temos aqui, vamos falar da Missão Ambiental Ipiranga. Temos ali uns de 8 a 12 voluntários que estão sempre lá. Tem uns 5 mais frequentes e reduzimos a 2. Eu e mais um, que vocês devem ter ouvido falar dele, que é um voluntário, um super voluntário, aliás, o Gerson da SOS Abelha Sem Ferrão, o Gerson Pinheiro. Então, eu e ele ficávamos revezando, e é um trabalho muito grande, porque a horta não é pequena. Então, e vocês sabem que chover um pouquinho, para quem é agricultor urbano, não é nada fácil. Então, nós passamos por isso, Horta das Corujas, a horta lá do Lago da Batata, para quem não conhece, sofremos um pouquinho na pandemia, houve essa pausa, mas, como todos sabemos, a natureza não para. A nossa querida Mãe Terra, ela está sempre lá. E se você, né, não cuida dela, principalmente espaços urbanos, que, nesse caso, ela depende dos nossos cuidados, né? Nós somos o bicho que planta, o bicho que cuida, né? Porque, como todos sabemos, a Mãe Terra é sábia. Se nós, vamos supor, deixarmos a cidade, ela faz uma floresta, né? Então, a gente precisa trabalhar junto com ela e ter aquele olhar do permacultor mesmo, da permacultura, de observar como a natureza faz, e a gente aplicou muito a permacultura, com certeza, nesses tempos de pandemia, então foi muito reduzida. E agora, depois aí de 2 anos, porque agora creio que acabou a pandemia, entre aspas, né, brincando,
agora é uma endemia e depois vai virar uma doença, né, com certeza, né, vai reduzir, mas não vai acabar, porque a partir do momento que o vírus se espalhou pelo planeta, ele vai ficar mais localizado em determinadas regiões. Eu como biólogo, né, né, fiz, né, algumas especializações na pandemia, inclusive pelo Ministério, talvez a maioria não sabe, mas o Ministério da Saúde convocou todos os profissionais, inclusive os biólogos, né? Nós estamos nessa categoria para ajudar na pandemia e também fazer um curso de especialização para que você conhecesse um pouco mais e pudesse ajudar, caso necessário, na linha de frente. Né? Para mim não foi necessário, mesmo porque também, como eu tenho uma certa idade, pressão alta e um monte de coisas, eu também não poderia atuar na linha de frente. Mas também a gente acabou fazendo isso. E hoje, a União das Hortas, nós temos feito, além desse trabalho diário na horta, nós fazemos reuniões. Essas reuniões têm acontecido de forma, antes era presencial e ainda continua de forma remota, né, igual nós estamos fazendo aqui. Essas reuniões estão acontecendo e as coisas, né, vão caminhando aí e assim, acreditamos que daqui para frente a gente já está começando a liberar os multirões. Nós fizemos, para quem acompanhou aí, o plantio global, que foi lá no Parque Dom Pedro. Plantamos 100 árvores e junto com todo esse coletivo, porque eu afirmo para vocês com toda certeza que a Horta da Missão Ambiental Ipiranga, Heliópolis, lá de Campos do Jordão, essas hortas não são nada sem a força do coletivo. Então, por exemplo, na Missão Ambiental Ipiranga, nós temos a SOS Abelhas Sem Ferrão, que contribui, trazendo esse trabalho, né, das abelhas sem ferrão, e também, né, no manejo da horta. Nós temos o aquário também, que cede o espaço para a gente também. E detalhe, eu vou brincar aqui, né, que é bacana, né? Eles não dão, vamos dizer, um apoio assim, financeiro, nada disso, mas só o fato, né, de ter o espaço para você fazer essa cultura e essa educação ambiental e tudo mais, a gente já agradece eles imensamente. Tem, por exemplo, muito importante falar, que todos vocês conhecem, os CADs, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento e Cultura Sustentável, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. O CADES Ipiranga também está presente lá, né? O MUDO Ipiranga. E também nós temos lá uma parceria com a Orquideia. Para quem não conhece a Orquideia, é uma empresa socioambiental que ela recolhe as orquídeas das caçambas e faz plantios aí em parques, jardins. Então, basicamente, o retrospecto das hortas é esse, Sérgio. Tá, Cazé, muito obrigado, maravilhosa apresentação. Vamos abrir agora, até vou tirar o spot de você aqui, para a gente abrir para a galeria, para quem quiser. E a Ana Elisa, que faz parte lá do movimento do Ipiranga, que indicou a presença do Cazé aqui, foi a primeira a levantar a mão aí, por favor, Ana Elisa. Oi, Cazé. Oi, eu queria pedir desculpa por ter chegado atrasada. Me atrapalhei no telefonema, aliás, sobre o lá do Ipiranga. Eu te conheci assim rapidamente naquela reunião no dia 9 de março e agora estou totalmente surpresa e admirando todo esse seu trabalho, essa variedade. Nossa, eu não sei nem o que perguntar, porque eu tinha pensado, quando eu senti ali, falou em hortas, eu falei, lembrei do Sérgio, do Cultura Orgânica, do Sítio Humana Terra, da Ana, eu falei, vou fazer, acho que dá para fazer essa conexão, mas é muito mais coisa. Nossa, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bacana. Por ter vindo. Muito Eu obrigada. que agradeço, né, o seu convite. Olha aqui, olha, tá falando aí, alguém está falando aí, ó, e no plantio de cambucizeiros. Sim, é como eu falei, a gente não faz muita propaganda, mas nós temos esse trabalho aí de trazer novamente, né, o Cambuci para, né, o bairro do Cambuci, o bairro do Ipiranga, para onde ele era original, né? Então, a gente é que eu falei, é um modo nosso
eu sou mineiro, então a gente tem até a nossa página, né, que na verdade é o Instagram, é mais o Instagram que a gente alimenta e o Facebook, mas a gente gosta de fazer desse jeitinho mineiro. E outra coisa, eu ia falar, Ana Elisa, antes tarde do que nunca, como dizia meu avô. Você demorou um pouquinho, mas estou aqui te vendo e muito feliz com a sua participação. Legal. A Silvana E também vou levantou assistir a o dedinho aí. gravação, porque eu perdi os 10 primeiros minutos, vou assistir a gravação, né, Sérgio? Legal. Vamos lá, Então, Silvana. primeiro, boa noite a todos e obrigada por essa grande explanação. Quantas coisas que eu não tinha ideia que fosse uma rede tão grande. Mas eu tenho duas micro-questões. Uma, quando você fala o sal de, não sei de que formiga lá, quer dizer, o que quer dizer isso? Que dentro do sal tem a formiga ou que o sal é só a formiga que exprimida que é salgada, porque ela come sal, eu não sei nada. Ou, quando você diz que tem proteína, vem da onde? Da formiga? Eu estou dando formiga para dar um exemplo, mas é desses insetos que vem a proteína? Eu não sei muito. Isso é um. Depois eu quero fazer outra pergunta. Tá bom, bacana. Primeiro eu vou falar da proteína. Olha que interessante, gente. Os insetos, deixando claro que são insetos alimentícios, e não são insetos coletados na natureza. São insetos criados especificamente para isso. Tirando dois aqui, que eu tenho que deixar claro, que é a tanajura, que ela é de coleta, não conseguiu-se ainda domesticar ela, que a palavra para criação é domesticação, e o chapulim, que é um gafanhoto como eu falei, de época. O que acontece com os insetos alimentícios? E por que eles são tão fantásticos? Os insetos alimentícios, por eles não terem sangue quente, igual aos mamíferos, igual nós, quando nós comemos, uma parte nós precisamos gerar calor para nos mantermos vivos. Já os insetos não. Eles utilizam o calor, né, o meio ambiente. E por isso, nós, ou um boi, por exemplo, né, uma vaca, uma galinha, um animal de sangue quente, ele tem menos proteína. Então, por quê? Ele poderia usar essa proteína que ele geraria para gerar calor e criar biomassa, como os insetos. Então, o que eles fazem? Eles vão, né, se incorporando e ficam cheios de proteína. Por isso que você pegar um João Batista, ele sobreviveu 40 dias no deserto só comendo, por exemplo, gafanhoto e mel. Mel, todo mundo sabe que é um alimento muito bom, e junto com o gafanhoto, ele comeu, né, ele teve o seu aporte nutricional. Por quê? Vamos supor, eu vou exemplificar para vocês. Nós, na gastronomia, na nutrição, nós trabalhamos com porções. Então, quando você vai pegar um rótulo, você vai falar, essa porção de 100 gramas, então vamos pegar 100 gramas de carne bovina, suína, de peixe ou de frango, de 100 gramas, só uma partinha lá, cerca de 24% é proteína. Você pega 100 gramas de inseto, então não importa quantos insetos, nós põe um grilo grande, um grilo pequeno, nós estamos falando em porções. Aquela porção de 100 gramas chega a ter até 68%, 70% de proteína. Olha a diferença de uma carne para outra. É muita proteína, gente. E, além disso, é uma proteína muito especial. É uma proteína de boa digestibilidade, né? De rápida absorção. Então, por exemplo, eu tenho certeza que ninguém aqui jamais seria louco de ir no sábado, comer uma feijoada e depois jogar bola, porque ele ia morrer estatelado lá no meio, ou praticar exercício físico, ir na academia, ou qualquer outra coisa semelhante. Já a proteína dos insetos, ela é muito semelhante a um whey protein, que você pode comer, né, ou utilizar aquilo pré ou pós-treino, como recuperação também, né, daquilo que você gastou no treino. E, além disso, além de proteínas, tem ômegas 3, ômega 6,
alguns têm ômega 9. Por exemplo, a mosca soldado negro, que é aquela que eu falei lá, imagina que ela se alimenta de várias coisas. Mas existe uma empresa no Chile que dá salmão para ela comer. Então, imagina, né, o aporte nutricional que ela tem comendo só salmão. Então, ela tem ômega, né, 3, 6, 9, tem vitaminas, tem muita coisa boa. E aí, quando eu falo sal de grilo, o que acontece? Nós sabemos que quase tudo que você vai comer, porque tem gente que pergunta, mas qual o sabor disso? Né? Se você comer ela sem tempero, geralmente tem um gosto de castanhas oleaginosas, pelo que eles comem, né, na natureza. Eles comem muitos grãos, né, milho, farelo, então eles têm esse sabor. Mas, geralmente, nós sabemos que na gastronomia, você precisa acrescentar sabores, temperos. E o sal de chapolim, o sal de grilo, é um tempero, né, que você vai utilizar. Você pode pegar, no caso deles, você pode utilizar um sal que você pode usar, o sal rosa, né, que é o sal do Himalaia, ou qualquer outro sal para você colocar pimenta e fazer um tempero. Por isso que chama sal de chapolim e tudo, por causa do tempero. Basicamente, acho que eu respondi a tua pergunta, né? Obrigada. E Professor, outros Pois não. perguntarem depois. Espera um pouquinho, Celso. A Silvana acho que tem mais uma pergunta. Fala, Silvana. Tem, Silvana Capanari. Então, rapidinho, gosta pouco de comer, experimenta tudo. Não, mas eu quero fazer uma mini horta aqui. Eu moro em 2 prédios e eu queria fazer para integrar as pessoas um pouquinho. Uma ideia que me ocorreu. Muito legal. Mini, de, sei lá, 2x4, sei lá. Mini, que pode começar com temperos. Onde eu posso fazer um curso rápido disso? Assim, uma coisa... Bacana, muito bacana. Eu moro perto do Morumbi, Brooklyn, enfim. Bacana. Não muito bacana, que é legal de você buscar o conhecimento para errar o menos possível, porque mesmo buscando o conhecimento, a gente erra. Eu vou sugerir, né, alguns lugares que você pode buscar isso, mas eu iria sugerir para você começar justamente com temperos e os chás, né? Vamos falar assim, se você colocar lá, que seria bacana, né? Um capim-santo, colocar esses, porque você vai... alguns temperos, inclusive, como manjericão, você pode colocar lá, né, um coentro, colocar alguma coisa lá que vai também atrair as abelhas sem ferrão e não vai causar nenhum problema para os moradores, né? Assim, colocar, por exemplo, uma alfavaca lá, que ela é de porte médio. Mas você precisa observar a questão do sol, quanto tempo de sol bate. Então, isso é importante, né? Você olhar. O que acontece? Se você olhar na internet, tem bastante cursinho que você olha, básico, que para você, é o que eu falei, não precisa... ela está falando aqui, ó, salsinha, cebolinha, essas coisinhas aí, né? E já falou que provou a Rosa Borges aí, a polpa do bicho da seda, que eu mostrei. Olha que interessante, né? Então, plantar essas que são mais, vamos dizer assim, fáceis. Quando eu falo fácil, nada é fácil, porque tem gente que planta e fala, nossa, eu sou aquela que mata tudo, né? Porque a pessoa planta, mas ela não observa. Às vezes, um período mínimo de 6 horas de sol já é o suficiente para aquela cultura específica. Então, ela não precisa de um período maior. Então, se bate o sol da manhã, ou sol da tarde, você vai conseguir, né? E eu aconselho também, se você tiver uma boa interação com o Google aí, né? Pegar essas que eu listei aí e olhar quantas horas ela precisa de sol. E aí lá vai ter uma tabelinha que é mais para você não precisar pagar um curso, fazer um curso e você olhar nessa tabelinha a quantidade. E muito importante, né? Muita gente... olha aqui, já o Carlos Alberto já mandou aí, ó, tá no chat aí, ó. Embrapa Campo tem um curso gratuito em hortas e pequenos espaços
inclusive está com inscrições abertas. Olha como é legal o coletivo, gente, que eu ia falar. Carlão, eu ia falar da Embrapa, porque às vezes não precisa pagar um curso, né? É claro que eu falei, se quiser pagar, tem vários aí que tem, mas vá por esse caminho que eu estou falando, que nós estamos aqui no caminho do orgânico, no caminho, né? E seria legal esse da Embrapa aí, dá uma boa ideia. Inclusive, a Embrapa tem livretos em PDF, e, ó, legal, parabéns aí, Carlos. O Carlos Silva, gente, eu acredito que é o nosso Carlos aqui, da Missão Ambiental. Se for, dá um ok aí, Carlos, né? Que ele também dá uma força muito grande aqui, eu acredito que seja ele mesmo. Então, Respondi? gente, Obrigada, sim. a Uma Paz também oferece cursos, né? Também no Mas Ibirapuera. a Uma Paz está fazendo curso só online, Sérgio. Só vai começar, e já começaram os cursos todos. Só vai mas começar de horta, Às vezes não pode tem ser um nenhum nesse começo momento, também. não. Isso. Mas eu acho que isso que o Cazé falou na internet, se você pegar o YouTube, tem vídeos, inúmeros vídeos especificamente, se você quiser. E alguém perguntou se existe assessoria para horta, existe também. Mas tudo isso você acha na internet também, com facilidade, né? Existem os influenciadores de horta, o que tem nas outras coisas tem de horta também. E se tem uma coisa que é útil para nós nessa questão da tecnologia, é essa facilidade de acesso a conhecimentos específicos que a gente pode aplicar, né? Que é muito importante essa noção, conhecimento que é para engolir conhecimento ou conhecimento que é para aplicar, né? Então tem uma diferença bastante grande. Mas Sérgio, fala. Deixa eu trazer mais uma contribuição. E Silvana Campanari, venha para as hortas comunitárias. Venha, né, naquela que está mais próxima de você, que nós vamos falar, e você vai conversar com essas pessoas. Você vai sentir ali. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês. A maioria, quando fala em horta, ele lembra daquela horta mais comercial, gente, né? Ele acha que ele vai chegar lá, tem aquele monte de pé de alface, né? Aliás, Anelisa, não sei se vocês já foram na Urban Farm Ipiranga, que é uma horta que é na rua Cipriano Barata, Urban Farm Ipiranga. Lá eles têm, inclusive, bastante cultura alface, essas coisas lá, tem punks também. Mas o César da Urban Farm, que é nosso também, eu falo parceiro fantástico, ele é o presidente da Associação dos Agricultores Urbanos da Zona Leste. Até, Sérgio, num outro momento, se quiser também chamar ele para bater um papo, porque as plantações deles são todas orgânicas. Só que são deles diferente das nossas hortas. As hortas deles são comerciais, claro. São famílias que vivem disso e ótimo, são agricultores orgânicos. Depois, se você tiver esse contato, o nome dele direitinho, eu agradeço, tá? Tenho, sensacional. Que Legal. Vivem da terra. Isso. Aqui, o menino está falando, a Rosa, vejo muita coisa de horta no guia do sobrevivente com batata. Legal. E inspirado em vocês da missão, fiz minha horta na caixa de isopor. Olha aí, né? Caixa de isopor. Eu também vou copiar o chat e vou mandar junto com a gravação para todos desse chat que está muito rico também, né? Então, Sérgio, que eu ia falar, só para completar, que eu falo para caramba, mas venha para as hortas, vamos nas hortas conhecer, vai lá na Horta da Saúde. Eu não sei onde você mora, Silvana. Não, no Morumbi, ela falou, tem a Horta das Corujas, que fica na Vila Madalena, que é só atravessar a ponte, você está nela. Pessoal, atravessa a ponte da Praça Pan-Americana ali, você sobe mais um pouquinho e está na Horta das Corujas. No YouTube tem um cara que chama Horta em Vasos, que ele ensina bastante coisa de vasos, mas você fazendo essa horta no condomínio, você vai ter dois tipos de situação. Ou vão te odiar ou vão te amar, mas faz parte do nosso cotidiano, né? Porque tem gente que já vê esse pessoal aí vegano e não sei o que falar de horta, mas depois eles começam, não, vem aqui, mostra os sabores, os sentidos para eles vão ficar maravilhados, tá bom?
Espero que eu tenha Obrigada. ajudado. Muito. Tá bom, vamos chamar o Celso Aquariano aqui, que ele está esperando um tempão para falar. E Aquariano não gosta muito de esperar, não, né, Celso? Não, era só assim, sobre a receptividade desses produtos que ele apresentou pelo povo, enfim, o consumo. Se isso está, o povo está, assim, recebe bem isso, consome o produto, enfim. Celso, que bacana. Ótima pergunta, vou te falar por quê. Tudo que é novidade é estranho e que é estranho para nós é complicado. Por exemplo, vocês devem saber que a comida japonesa, eu vou falar até pouco tempo, né, que eu conheço comida japonesa como todo mundo conhece aí, né, que hoje o jovem já olha, tem um restaurante aí de sushi em toda a esquina, mas não era assim, não. Quem é mais da minha idade, passou 200, sabe que não tinha tanto, era só na Liberdade ali. Perto do Ceasa tinha bastante lá também. Mas era muito restrito à colônia japonesa. Onde já se viu comer peixe cru ou, né, coisas, né, comida japonesa. Não era. Por exemplo, frutos do mar em geral. Você vai lá, a minha sogra, por exemplo, ela era de capixaba. Aí chegava lá, tinha as comidas capixabas, né, que tem muito siri. Para que vocês tenham uma ideia, os frutos do mar, aliás, eles são parentes dos insetos. Sabiam disso? Na árvore, né, filogenética, eles são parentes. Tanto é que muita gente fala assim, olha, cuidado quando você for comer os insetos, porque eles podem dar alergia semelhante ao camarão. Mas eu vou falar para vocês sobre isso. Então, Celso, o que acontece? Na verdade, eu estive vou falar numa feira. No Ibirapuera teve um evento que se chama Smorgasburg. Gente, Smorgasburg simplesmente é o maior festival de comida de rua do mundo, que ele acontece só no verão nova-iorquino, todo ano, lá em Nova York. E eles resolveram trazer de Nova York para o Ibirapuera, foram 2 dias. E eles contaram um a um de quem entrava e quem saía e carimbava. Foram 2 dias com mais de 100 mil pessoas e eu estive expondo no Smorgasburg as minhas comidas. E, gente, tinha fila de 1 a 2 horas para pegar a senha e 1 a 2 horas para pegar o inseto. Foi uma coisa louca que eu nunca vi nada igual na minha vida. Então, Celso, tem uma coisa. Primeira coisa, a curiosidade que nós temos leva você, como falaram aí, que já comeram aqui, acho que a Rosa comeu o bicho da cera por curiosidade. Segunda coisa, existe sim um negócio que é o efeito ECA. Por que o efeito ECA, Celso? Porque, para começar, tem muitos chefes, e principalmente os orientais, que eles gostam de trabalhar com a baratinha. Tá? Então, a barata, todos sabem, ela é terrível para todo mundo. Né? Ela é o ser que sobreviveu à bomba atômica lá, né? Ela vem da época dos dinossauros, os dinossauros foram extintos, ela já tem, né, indícios de que a barata já sempre sobreviveu. E ela assim, ela nos traz, não por ela em si, porque tadinha, ela só tem o esgoto para morar, né? E aí ela é horrível. Mas então eu não trabalho com baratas, então é tranquilo. E quando eu trago essa questão científica da FAO, mostro tudo isso para vocês, da ciência e como eles são bons, as pessoas comem, experimentam na hora. Eu registro tudo isso. Eu tenho vários registros. E criança, imagina, Celso, você comer um chocolate que tem uma formiga dentro, que tem um... Você deve lembrar, todo mundo aqui, não sei, né? Pelo menos eu, na infância, o açúcar, às vezes, a formiga ia lá, o pai e a mãe falavam, não, tira a formiga aí, ou põe aí, come. É ou não é? Não era isso. Né?
Então, Faz é bem tranquilo. para os olhos. Tinha essa história também de faz bem para os olhos, né? Então, é muito tranquilo. Eu não tive, para te falar a verdade, pouquíssimos problemas. Eu já tive problemas, sim, com pessoas que da linha vegana, por exemplo, né? Há uma certa... claro, né? Se a pessoa é vegana, o inseto, ele é, né, um animal, né? Então, a pessoa fala, pô, mas aí eu pego e falo assim, olha, gente, eu garanto para vocês que mesmo os veganos, quem é vegano come insetos alimentícios, né? É claro que você não faz isso de forma que você quer, né? Então você não pode ser também penalizado ou crucificado por causa disso, mas não há como tirar. Os insetos são os maiores, né? É o maior grupo de animal do planeta. Quem mora em apartamento tem inseto no teu apartamento, aí pode acreditar, né? Não tem como fugir deles. Mas os insetos alimentícios são maravilhosos. É isso aí, Celso. Obrigado. E aí, gente, mais alguém? O Casé, queria te perguntar só uma coisinha. Você falou um negócio de fertilizante, né? Você acha que compostagem poderia substituir o adubo químico? O adubo orgânico poderia substituir o químico na mesma proporção? Assim, tipo, plantar soja, milho, essas coisas grandes, né? Ana Maria Veiga, olha que interessante. Ótima sua pergunta. Por quê? Gente, existe, né? Eu não preciso falar por trás da indústria de fertilizantes, os poderosos, e muito, muito poderosos. O planeta, ele pode, sim, sobreviver sem, né, esses agrotóxicos e sem os fertilizantes que é utilizado amplamente aí. Somente, né, agricultura, para quem não sabe, a agricultura familiar, a maioria, né, assim, uma grande quantidade de produtos que vem à nossa mesa são de agricultores familiares e agricultores orgânicos. Então, eu peço até para o Sérgio, porque depois vou passar o contato do César, que ele é o presidente da Associação dos Agricultores Orgânicos Urbanos, para ele mostrar em números, vocês vão ficar maravilhados do quão é importante, né, a agricultura orgânica. Então, eu acredito, sim, que essa questão da agricultura em larga escala e utilizando, né, o modo como se utiliza a terra hoje, gente, é cruel, nós sabemos disso, que em vários lugares a terra já não produz mais nada devido a esse uso intensivo de agricultura. Isso precisa ser revisto urgentemente. Mas a Monsanto tem que saber disso, Casé. Oi? A Monsanto tem que mudar o padrão dela. Então, olha que interessante, eu vou falar, depois quem quiser procurar aí, existe, né, essa pressão desses gigantes, como eu falo, porque, gente, é lucro. Quem não quer, como que se diz aí, deixar, né, ganhar dinheiro e deixar de ter lucro, mesmo que isso vá impactar a vida de qualquer pessoa. A gente vê isso toda hora. E eu vou falar uma coisa para vocês todos aqui, e a verdade dói, mas eu tenho que falar para vocês. Eu fiz uma especialização que se chama etologia. Etologia é um estudo do comportamento animal. E, gente, o que nós somos? Nós somos animais. E aí, nesse meu estudo, nós tivemos, né, uma disciplina específica de etologia ao comportamento animal humano, e aí eu descobri o quê? Né? Que nós somos conscientes, né? O ser humano é consciente, tem essa consciência, mas ela é limitada aos nossos interesses e necessidades. Como isso acontece, Ana Maria? Se você está, por exemplo, você já deve ter ouvido falar daquele avião que caiu nos Andes lá, e eles ficaram no gelo preso lá, e alguns sobreviveram comendo carne da outra, né, carne humana. Ou seja, houve uma necessidade. Ou ele morria, ou ele comia, ou ele morria. Então, ele tinha consciência que aquilo não era correto, que estava errado, mas ele o fez para sobreviver.
E isso é uma questão. E a outra questão é isso que eu falei, ou interesse ou necessidade. Isso, dessas grandes corporações, são os interesses financeiros. Por quê? Nós somos animais de ciclo curto. O planeta Terra tem quantos anos de existência ainda? Não sabemos, mas a nossa ação está destruindo cada vez mais tudo isso. Ah, mas esses donos, essas pessoas, eles vão morrer com 100 anos. Eles não estão, eles querem viver o imediato. Eles querem ser ricos nesse determinado momento e viver o imediato. Então, só para a gente não esticar muito, eu vou pedir até que, né, o Sérgio, se o César conseguir mostrar isso para vocês, vocês vão ficar de boca aberta. Então, por exemplo, a Monsanto e uma outra empresa multinacional aí, eles querem fazer o quê? Controlar, por exemplo, vocês sabem disso, né? O milho, você só consegue comprar, né, o milho de um determinado... Né, a semente, né? Tudo que é transgênico, a semente tem que ser vendida pela Monsanto e Exatamente. tais, né? Ela esteriliza o milho. Então, nós comemos milho esterilizado. Então, o que significa para nós comer milho esterilizado? Né? Além dessa questão econômica de domínio mas é milho, é soja, é tudo isso, né? E a soja vai para o gado, e o gado vai para a mesa, e é tudo esterilizado. E nós estamos nos esterilizando, né? de uma maneira incrível. Agora, isso tudo vai virar porque as crianças não aceitam mais isso, e as crianças é que vão, nossos netos, eles já estão demonstrando isso, e essa veiarada aí, que aí é velho não como nós, é velho de alma também não, porque alma velha é bom, né? Mas é ruim de alma, né? Esses caras aí, eles não vão poder se reproduzir mais também, né? Essa é o preço que esses caras que fazem isso estão começando a pagar. A questão de deles mesmos não se reproduzirem e não encherem de novo o Congresso, a política e as grandes empresas aí, corporativas, porque os jovens hoje são muito mais permaculturais, cada vez mais. Ainda não são todos, mas como nós aqui, o povo sabe, acompanhamos muito esse movimento permacultural, aqui mesmo nesses já quase 2 anos e meio de encontros, vimos muitos jovens e muitos anciões aqui, mostrando como isso está crescendo, e aqueles lá, eu diria, como Cristo disse uma vez, eu acho, né? Quem sou eu para falar, mas eu entendi assim quando ele falou: deixai os mortos aos mortos. Porque também não tem outro jeito, não adianta você querer ir matar quem já está morto, né? Não. Então nós não precisamos matar ninguém, não precisamos criar os nossos filhos e os nossos netos, que isso vai trazer. Pena que a Vera Ronca não entrou aqui hoje, mas ela vai ver isso pela gravação e vai ver como você faz esses passeios de bike aí que o filho dela, Cadu Ronca, ama tanto também. Ela quase sempre está aqui, mas hoje não está. Gente, Sérgio, nós precisamos terminar, estamos na hora, mas deixamos aqui para o professor Cazé fazer as suas considerações finais. Bacana. Eu só vou dar só uma pinceladinha, por favor, nessa questão que a Ana Maria Veiga falou. O César vai falar das quantidades, mas eu vou te falar uma coisa, Ana Maria Veiga. Por exemplo, quem comprou abacate esses dias aí? Quanto está aí o abacate aí? Fala para mim aí. 2 por 5? Caríssimo, caríssimo. R$5 cada um. R$10 um abacate. Não, R$10 um abacate, um absurdo. Ana Maria, espera aí, Ana Maria, espera aí. Vou mostrar para vocês, rápido. Espera aí, Sérgio, segura aí. Estou esperando. Eu tinha abacate na minha casa, no pé. Agora tem que pagar R$10 para comer abacate.
Aqui tem um terreno aqui cercado, mas não mora ninguém. Olha tem um isso abacateiro aqui, que gente, todo mundo olha fica isso aqui. pegando abacate. Aí você vai me responder, Ana Maria, se a gente depende dessas pessoas. E não vou falar, não. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa! Preenche a tela inteira, ó. Totalmente orgânico. O abacate que você compra no mercado, todo mundo sabe disso, ele precisa viajar, ele, né, gera, né, todo esse impacto ambiental, e eles precisam jogar veneno nele, todo mundo sabe disso. Imagine você, o abacate é difícil, gente, de você, é uma cultura difícil, não é? Não é facílimo. Eu morava em casa, eu tinha uns 5 pés de abacate, dava abacate até não poder. Batata. Eu ganhei uma batata Guarani. Quem lembra daquele doce de batata que é roxo que você compra por aí? Uma delícia. Ai, maravilhoso. Não compra mais, né? Não se compra mais. Não, mas aquele doce que vende, o pessoal coloca corante para ele ficar roxinho, né? Para ele ficar... É verdade. E é bastante açúcar. Aqui a gente tem essa batata Guarani roxinha, tem a batata normal, tem alimento. Gente, e eu garanto para vocês que aqui no município de São Paulo está cheio de praça, cheio de quintal, cheio de terreno baldio. A missão ambiental, quando ela chegou nesses 2 espaços, gente, era lixo puro. Vem visitar que eu vou mostrar para vocês que ainda tem pneu, aparece peça de carro, que eu vou brincar, graças a Deus a concessionária que tinha lá faliu, mas ela deixou um passivo de lixo muito grande. Por que a gente não pode plantar e ficar, né, independente de tudo isso? Por que nós não podemos, nós que fazemos o ser humano, ou Sérgio, para concluir, é que cria essa dependência né, em prédio. Por que não faz aí, né, como a nossa querida quer fazer aí, né, no prédio dela? Por que não faz nos prédios, pelo menos para um chazinho, você tomar um chazinho ali no final da tarde, reunir todo mundo, fazer um chazinho ali e voltar, como eu disse, ninguém morre, eu não vou morrer jamais, né, mas a minha matéria vai voltar para esse lugar maravilhoso. Eu até brinco, né, com a minha esposa, né, que, olha, quando eu morrer eu quero ser jogado lá na missão ambiental, hein? Você não me leva para o Rio Tietê, não, para outro lugar, né? Então, gente, para concluir, agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. É um trabalho, como eu falo, né, literalmente de formiguinha dos insetos, mas faça, como eu disse, antes eu era mal visto por causa da questão dos insetos, hoje eu já sou reconhecido. Eles pagam pelos congressos, viajo o Brasil inteiro aí falando sobre isso, que vocês vão ouvir falar muito. Não tem gente que vai falar o alimento do futuro, não. Os insetos foram alimentos dos nossos antepassados, tem várias evidências sobre isso, são o alimento para, né, a maioria das pessoas do planeta. Cerca de 2 bilhões comem isso de maneira normal na sua dieta, e todos comemos aí, como eu mostrei, vários produtos aqui. Então, e serão, sim, com certeza, o alimento do futuro. Muito obrigado e espero que nos vejamos. Me convida para eu vir só assistir na próxima vez também. Você vai receber, então. Eu vou até te colocar no grupo nosso e você pode contribuir sempre que quiser, né? E vai ser muito bem-vindo. Vai ser sempre muito bem-vindo. E eu queria dizer, poxa, Rosa, você mora no paraíso, pelo visto, né? Então, boa sorte para todos, né? Bom desfrute para a Rosa, que mora no paraíso, na aclimação, hein? Tem muita gente no nosso grupo que mora na aclimação. O nosso Ari, que está sempre, não está hoje, mas a gente manda para ele a gravação e lá para a aclimação. E também tem bananeira, tem tudo, né? É o próprio paraíso. Gente... lá tem banana maçã, banana ouro, banana roxa, banana pão, banana prata e banana nanica. Quase não compro banana também, gente. Vem conhecer. Então, eu vou conhecer o do Ipiranga. O do Ipiranga eu quero conhecer. Quero ir lá. Querem mudar o mundo, Sérgio? Começa por onde? Querem, como é que é?
Você quer pela mudar gente o mesmo. mundo? Começa com as crianças, né? Não, E- mas tem um velho ditado que gente. começa ali na porta da sua casa. Começa por você mesmo. Começa, Começa por né, que é você isso. mesmo, sem dúvida. É o que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Depois põe o endereço de onde você está aí, Cazé. Aqui, ó, na verdade, como eu falei, nós estamos num momento de... Mas eu vou colocar até o meu zap aqui, ó. Não tem problema. Põe o teu zap aí, Está presente aqui, que ó. eu vou publicar aí o chat. Pode me adicionar. Isso. Às vezes, eu demoro um pouquinho, porque eu sou bastante ocupado, mas eu respondo. Às vezes, Demora um pouquinho bastante, até dá susto na gente se ele Não, vai vir ou não às vai vezes vir, mas pode tudo bem. responder. De repente eu respondo rápido, mas... Na hora do compromisso, ele está presente na hora. Então, gente, boa noite, boa semana para todo mundo. Semana que vem tem encontro astrológico e na outra tem mais cultura orgânica. Vamos que vamos. Um grande abraço. Boa noite. Grande abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Parabéns aí pela sua iniciativa maravilhosa. Obrigada Obrigado. mesmo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.